Olá! Vamos falar sobre o projeto Hora de Votar, relato de uma experiência multidisciplinar de ensino remoto no curso de jornalismo da UF. Em 2020, veio a pandemia de Covid-19 e com ela o ensino remoto. Este é um relato de uma experiência realizada nesta nova realidade. O projeto Hora de Votar tratou das eleições municipais de 2020, abordando o funcionamento das campanhas em rede e como a comunicação nos ambientes virtuais pode ter impacto nas urnas. Os participantes do projeto produziram um site com reportagens, imagens, infográficos e podcasts. O projeto integrou 3 disciplinas obrigatórias do curso de jornalismo. Em jornalismo para plataformas digitais, com a professora Raquel Bertol, os alunos produziram matérias, incluindo pauta, apuração, reportagem e redação. Já em oficina de rádio e jornalismo, com a professora Adriana Barsotti, eles produziram podcasts, incluindo roteiro, produção, edição, sonorização e publicação. E em planejamento visual gráfico, com a professora Bárbara Emanuel, eles trataram do conteúdo visual, produzindo imagens, infográficos, visualizações de dados e peças de divulgação. A iniciativa envolveu o planejamento e execução de ações multidisciplinares, contribuindo para a percepção dos alunos sobre a complementaridade das práticas jornalísticas, que até então eram ensinadas de forma segmentada por cada uma das disciplinas. Vejamos alguns resultados. Primeiro, as conquistas para os discentes. Prática em ferramentas gratuitas de criação e edição, produção autoral multidisciplinar e multimídia, e sentimento de identidade profissional, já que o projeto incorporou diversas práticas jornalísticas em diferentes formatos. Agora, conquistas para as docentes. Intercâmbio de conhecimento entre áreas afins, cooperação e apoio para a resolução de problemas por meio de trocas constantes, e sentimento de realização em meio às dificuldades emocionais e incertezas do ensino remoto. Os jornalistas tiveram que rapidamente readequar suas práticas profissionais em meio à pandemia da Covid-19. Acreditamos que nossos alunos também conseguiram driblar as adversidades do ensino remoto com soluções criativas e engajadas. Olá, bom dia. Meu nome é Jonathan Felipe. Apresento o projeto Inovação e Ensino Semioteca. Falo também em nome dos autores citados nesse slide. O nosso projeto está relacionado com o contexto entre o ensino, o aprendizado e o meio que conecta esses dois no âmbito da semiologia médica, de forma que no contexto atual da pandemia estamos falando do ambiente virtual de aprendizagem, que por si só é um contexto trabalhoso devido à prática da semiologia ser uma atividade fundamentalmente baseada na prática à beira-letra. De forma que percebemos que apenas exposições teóricas não são suficientes para a consolidação do aprendizado, de forma que começamos a agir com a criação de um banco de imagens e vídeos com achados semiológicos, com livre acesso, ao qual os alunos terão contato durante e após a disciplina, de forma que essas imagens e vídeos de acesso rápido e prático vão poder aproximar o aluno da prática clínica e também esses materiais vão ampliar o universo do aluno para além das aulas teórico-práticas e até mesmo remotas, no contexto atual que estamos vivendo. Inicialmente, começamos com a elaboração dos vídeos e a criação do canal no YouTube, de forma que esses vídeos, pautados no contexto teórico da grade da semiologia, eram criados vídeos sucintos, práticos, fundamentalmente baseados para o aluno perceber as nuances do exame físico e colocá-las no seu dia a dia do contato com o paciente. Os sinais clínicos eram capturados em pacientes que aceitavam participar do projeto, com o preenchimento do termo de consentimento de imagem, aprovado pelo Comitê de Ética do hospital, e esses sinais clínicos eram armazenados na nossa base de dados. Também eram coletados a ausculta cardíaca e pulmonar dos pacientes do hospital, com uso do estetoscópio Littmann eletrônico e também com software vinculado ao estetoscópio,
o que permitia gravar vídeos e poder disponibilizá-los tanto para ensino quanto para a criação de casos clínicos interativos. Todo esse material era armazenado no site da Semiologia da UF, que tinha livre acesso para os alunos, além com outros materiais como roteiros clínicos mostrados na imagem. De resultados, obtivemos avaliação da disciplina no final do período, mostrando grande relevância dos alunos em relação à importância do site, dos vídeos e imagens no YouTube e também a percepção dele de que outras disciplinas deveriam usar as mídias digitais no ensino. Também no YouTube tivemos a resposta de 190 inscritos e vídeo como o do exame físico cardiovascular com 612 visualizações. De conclusão, tivemos que o uso nas evoluções tecnológicas no ensino da semiologia médica é uma novidade que vai continuar crescendo, de forma que novos materiais didáticos de fácil acesso poderão ser criados, auxiliando na consolidação do conhecimento no ensino médico. Muito obrigado. Olá, meu nome é Camila Maranha, sou professora da Faculdade de Nutrição da UF e vou apresentar o trabalho Uso de Mapas Mentais como estratégia educativa na disciplina de Educação Nutricional, feito junto da monitora Beatriz. Considerando que o marco de referência em Educação Alimentar e Nutricional indica que deve-se fazer uso de recursos educacionais problematizadores e ativos, e considerando a pandemia e a necessidade de distanciamento social e, portanto, de adaptações feitas no ensino para o formato virtual, o objetivo do presente trabalho foi relatar a experiência de uso online de mapas mentais como atividade da disciplina Educação Nutricional da Faculdade de Nutrição da UF. Essa foi uma atividade feita em grupos da turma, a gente desenvolveu no primeiro semestre e agora está continuando no segundo semestre de 2020. Cada grupo teve que elaborar um mapa mental levando em consideração a questão o que levar em conta na alimentação das pessoas para desenvolver atividades educativas. A explicação da atividade foi dada de forma assíncrona e reforçada no momento síncrono para os grupos. E eles tiveram que, então, em grupo, elaborar um mapa mental que foi apresentado numa dinâmica síncrona com toda a turma. A partir desse momento, os grupos foram convidados a elaborar uma segunda versão do mapa mental, inserindo os elementos trocados com toda a turma, que foi o mapa mental intermediário. E, no final da disciplina, depois de vários conteúdos abordados, eles foram convidados a revisitar o mapa mental mais uma vez para inserir conteúdos novos que tivessem sido abordados ao longo da disciplina. A gente trouxe aqui exemplos de uma versão inicial e de uma versão intermediária do mapa, mostrando, então, que depois da conversa com a turma como um todo, eles puderam acrescentar novos elementos e detalhar alguns dos elementos considerados também. Esses foram exemplos de mapas do primeiro semestre de 2020, de grupos da turma, e do segundo semestre. E a gente identificou como potencialidade a promoção da interação entre alunos dentro dos grupos para a elaboração da primeira versão dos mapas, a troca entre grupos da turma na segunda versão do mapa que eles tiveram que elaborar, e para a elaboração da versão final, uma análise crítica sobre novas conexões feitas no âmbito da disciplina. Como desafio permanece a questão da inclusão digital dos alunos para otimizar essas trocas, e também a gente identificou o maior tempo previsto para o desenvolvimento das atividades, em especial da versão final. Essas foram as referências bibliográficas, agradeço desde já pela oportunidade. Oi, gente. Então, eu sou a Cristina, eu sou professora da radiologia e quando veio a pandemia, a gente pensou em estruturar totalmente o internato ao formato digital. Então, foi criado esse internato que a gente idealizou com as subespecialidades da radiologia, no número de 15 sessões, né? E eu acho importante colocar esse slide aqui para mostrar o que a literatura trazia para a gente de pneumopatia por Covid. E aqui o que a gente viu no hospital. Então, esse é um caso de março de 2020. Então, essa diversidade das lesões que são comuns, né? A gente vê no nosso hospital que a gente tem que continuar ensinando para os nossos alunos.
E essa sessão sala de laudo que eu faço com a professora Mary, ela é presencial. Nós ficamos aqui no hospital, pegamos os casos clínicos dos pacientes, seja TC, raio-x, ultrassom e ressonância, e a gente discute esses casos com os alunos estando online através da plataforma Classroom. No início houve muita dificuldade em relação aos professores que não têm assim, muita facilidade com a tecnologia. Então nós precisamos dos monitores, dos residentes para nos ensinar a mexer nessa ferramenta, para a gente poder oferecer aos alunos uns cursos melhores, né, já que eles ficaram tão prejudicados aí com essa pandemia. Devido à pandemia pelo Covid-19, as atividades letivas presenciais foram canceladas como estratégia fundamental de controle da disseminação do vírus. Pela grande necessidade de formação de novos médicos, a educação médica teve que ser reformulada para se adequar ao ensino remoto. Nesse trabalho, nós apresentamos as adaptações realizadas à monitoria e à disciplina de radiologia para oferecer uma formação médica de qualidade, apesar do contexto desfavorável. Então, antes da pandemia, né, a nossa disciplina oferecia ao dispositivo e a parte prática. A parte prática era sempre horário extra classe, né? Nós já trabalhamos com metade da turma, que são 45 alunos, né? E mesmo assim a gente fazia aulas práticas em pequenos grupos, subdividindo, né? E também a gente fazia aulas, tira as dúvidas e aulas práticas na sala de laudos. Então, durante a pandemia, né, a gente teve que adaptar as aulas práticas, né? Modificamos o formato das aulas práticas todas para que elas fossem melhores entendidas, né, no formato online, né? E as nossas monitorias são síncronas, né? E utilizamos a plataforma indicada pela universidade, que é o Classroom. Então, quanto à parte prática, nós constamos, né, das imagens dos casos clínicos, radiológicos, né, e incluímos também exames normais para o aluno conseguir correlacionar a doença com o aspecto normal, né? Então, a gente tinha os encontros com os alunos, mostrando os exames de imagem, né? E também colocamos filmes, né? Os filmes dos exames, principalmente de tomografia computadorizada. Aqui um exemplo de caso clínico correlacionando o raio-x de tórax com imagem de tomografia computadorizada do arquivo de ensino do hospital, mostrando aqui um plano coronal também que facilita o entendimento. Então, a gente vai mostrando imagens, né, e correlacionando com as doenças, né. Então, na nossa disciplina, nós já utilizávamos a metodologia ativa. Então, nós passamos as questões todas para a forma digital. Para isso, os professores tiveram auxílio grande dos alunos do edital e dos monitores, né? Então, esses formulários eram inseridos no Classroom, tá? E os alunos tinham tempo para devolver os formulários, né? O nosso trabalho conclui que a pandemia levou ao distanciamento social e, portanto, a educação no ensino médico apresentou alternativas ao modelo de ensino baseado em tecnologias de comunicação e informação digitais que utilizamos ao longo desses 2 semestres. Acreditamos que algumas ferramentas digitais de ensino melhoraram a interação entre discentes e docentes, estimularam o ensino e poderão permanecer após a pandemia. Concluímos também que a utilização das avaliações imediatamente após aulas, um recurso didático da metodologia ativa que já era utilizado, se mostrou válido durante a pandemia. Por fim, essas são as referências utilizadas no trabalho e gostaríamos de agradecer a atenção de todos. Bom dia para todos. Meu nome é Guilherme Moreira Dias, sou aluno do curso de mestrado profissional pela Universidade Federal Fluminense, do CMPDI. O projeto que apresenta o ensino de dança como instrumento de inclusão, um relato de experiência no ensino remoto. Sou graduado pela Universidade Federal Fluminense como professor de língua portuguesa, pós-graduado como orientador educacional e pedagógico, mas a minha formação primeira é como artista bailarino. Em 2013, eu iniciei o projeto chamado Arte e Movimento pela Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em parceria com a Pestalozzi do mesmo município. Os alunos tiveram as aulas de balé clássico 2 vezes por semana, no período de 1h30 em cada encontro.
O método utilizado foi pela escola russa de Vaganova. Ao todo foram atendidos mais ou menos 60 alunos em cada encontro. E para dar prosseguimento ao projeto Arte e Movimento, durante o período de isolamento social, nós recorremos à plataforma Zoom, onde os alunos puderam ter aulas durante 2 vezes por semana, também no período de 1h30 em cada encontro. Para esses encontros virtuais, a aula foi subdividida em 3 momentos. No primeiro momento, nós fazíamos um alongamento no chão, e para isso a gente utilizava diferentes materiais de uso doméstico, como baldes, vassouras, cadeiras, o que o aluno tivesse à sua disposição. No segundo momento, era ensinada uma coreografia. Essa coreografia era composta por 3 passos bem simples e bem objetivos. A seguir, nós fazíamos uma nova coreografia, também utilizando outros novos passos, um pouco mais complexos. E aí, na próxima etapa, era uma terceira coreografia, com mais 3 passos distintos, com um grau de dificuldade um pouco mais avançado. E depois, nós elegíamos uma música, e nessa última música, essa quarta música, nós resgatávamos todos os ensinamentos dos 3 passos anteriores, ou seja, reproduzíamos os 9 passos. Os resultados foram extremamente positivos, pois os pais relataram que os alunos diminuíram muito o nível de estresse, de irritabilidade, e eles puderam retomar alguma atividade durante esse período remoto. E essas aulas remotas, essa experiência nos serviu de como é possível a gente garantir a manutenção do projeto e ter qualidade nesse ensino. Agradeço a todos pela oportunidade de participar e apresentar aqui o projeto. Olá, sou Juliana Santos, sou monitora da disciplina de Parasitologia nos cursos de Biologia e Farmácia na Universidade Federal Fluminense, e hoje estou aqui para apresentar meu trabalho com o título de O uso do PRESE como estratégia de ensino remoto em parasitologia. As outras componentes do grupo e também monitoras são a Carolina Neves, a Marcela Palmeira, a Laura do Canto, a Larissa Pereira, a Natália Moreira, e as nossas professoras orientadoras são a Patrícia Milar e a Danusa de Matos. Em 2020, devido à pandemia ocasionada pela síndrome respiratória aguda grave do coronavírus 2, o SARS-CoV-2, foi instituído o fechamento das universidades. Buscando auxiliar o aprendizado durante o ensino remoto, foi adotada a utilização de mapas mentais construídos na plataforma Prezi, que tem a premissa de criação de apresentações de forma dinâmica e interativa, podendo ser utilizado como ferramenta para a construção de mapas mentais. Essas apresentações podem ser editadas de forma coletiva ou individual e permite que os alunos possam acessá-las através de tablets, celulares ou computadores no momento que eles acharem oportuno. Aqui nós temos um exemplo de um desses mapas mentais. A metodologia utilizada foi a quantitativa, onde na análise final dos resultados utilizou-se as próprias ferramentas do Google Forms para visualizar as respostas e seus percentuais, uma vez que os alunos foram convidados a responder um Google Form onde eles poderiam avaliar o PRESE. Nesse formulário, nós tínhamos 2 perguntas, onde uma delas era: se o PRESE auxiliou no aprendizado, nós obtivemos 53 respostas, 45 responderam que sim, e 8 responderam que não. A segunda pergunta era para avaliar de 0 a 5, sendo 0 muito ruim e 5 ótimo, o material complementar. No caso, PRESE. Nós tivemos 0 respostas em 0, 2 respostas em 1, 2 em 2, 7 em 3, 17 em 4 e 25 em 5. Os alunos expressaram ainda a sua opinião através de mensagens no Google Classroom, onde nós disponibilizamos o link de acesso para o Google Forms. 2 exemplos. Um deles foi: parabéns para os monitores, imagina o trabalhão que pode ter dado para montar tudo isso. Ficou muito lindo e tem bastante informação. Adorei. Um outro exemplo foi: aliás, eu gosto muito. Achei o material muito, muito bom para revisar a matéria depois da aula, além de muito bem preparado. A conclusão que nós temos é que, levando em consideração o percentual de respostas positivas que esse trabalho obteve, fica evidente que a utilização do material produzido no PRESE como apoio ao ensino remoto mostra uma boa aceitação e avaliação pelos alunos. E obrigada por assistir!
Olá, eu me chamo Camila, sou acadêmica de enfermagem da UF, estou no 8º período e hoje eu venho apresentar o trabalho sobre o impacto da gamificação na fixação do conteúdo do ensino remoto, um relato de experiência. Após ter acesso a novos conhecimentos, é necessário elucidá-los, para quando preciso acessar, tê-los disponíveis. Então, entram as práticas educativas mediadas por metodologias inovadoras, e uma delas é a gamificação, que consiste na aplicação de elementos de jogos em atividades de não jogos. A motivação do trabalho se deu na oportunidade de trazer à tona o impacto positivo da gamificação realizada no ensino remoto durante a disciplina de enfermagem na saúde da mulher 4. E o objetivo trata-se em relatar a experiência de monitoras e docentes da disciplina com o uso da gamificação no ensino remoto. A metodologia. Este trabalho trata-se de um relato de experiência sobre a gamificação implementada nos momentos síncronos e assíncronos através do ambiente virtual. A disciplina contemplada foi a enfermagem na saúde da mulher 4, que ocorreu durante o 7º período do curso de enfermagem no formato de módulo, entre os dias 29 de outubro a 19 de novembro de 2020, primeiro semestre de 2020. As estratégias utilizadas foram caça-palavras e as palavras cruzadas, direcionadas a cada assunto trabalhado e disponibilizadas no Classroom no momento pós-aula. Com isso, notou-se que ao trazer conteúdos que são densos dentro da disciplina em materiais de fácil assimilação, houve um aumento na interação e no rendimento dos discentes, promovendo um momento de compreensão e fixação do conteúdo aprendido durante a disciplina por meio de um estímulo cognitivo. Com isso, conclui-se que, apesar das dificuldades denotadas durante o período remoto, a gamificação funciona como uma interface para a prática do ensino-aprendizagem. Proporciona ao educador utilizar uma metodologia ativa, onde o aluno torna-se protagonista de suas ações, possibilitando identificar suas potencialidades, a fim de reconhecer o nível de aprendizagem em que ele se encontra. Essas são as nossas referências e muito obrigado pela atenção. Saudações, docentes e discentes da comunidade acadêmica da universidade. Meu nome é Gabriel Marques de Sá, eu sou aluno do curso de licenciatura em Química e, junto ao professor Rafael Ferreira da Silva, do Departamento de Química Orgânica, desenvolvemos a metodologia de ensino baseada em leitura, perguntas e discussão guiada e seu efeito na participação do aluno no ensino remoto para a disciplina de Epistemologia e História da Química, para alunos de Química licenciatura. As motivações para o desenvolvimento da metodologia foi a entrada em um novo ambiente de ensino, então com novas demandas que necessitariam de uma posição mais ativa dos alunos, uma forma de incentivar os alunos a lerem os textos, porque a disciplina de epistemologia exige bastante da leitura, a construção de uma aula onde os alunos poderiam expor os seus pontos de vista sobre o conteúdo discutido e desenvolvendo nos alunos a capacidade de argumentação. Para saber se a nossa metodologia seria aplicável ou não, nós, por meio de um formulário, obtemos o perfil médio dos alunos, que seriam alunos com acesso próprio à internet e um computador próprio acesso, que estariam cursando 3 ou mais matérias além da disciplina de epistemologia e que não possuiriam carga horária de trabalho acima de 10 horas semanais. Além disso, os alunos relataram um receio com a quantidade de trabalho que eles receberiam e com a estabilidade da conexão na internet durante os momentos de aula síncronos. E como funcionou a metodologia? Ela era dividida em 2 momentos. Primeiro momento, o momento assíncrono, baseado na estratégia de leitura e elaboração de perguntas com respostas, do Vilmor Júnior. Era solicitada a leitura do texto, então os alunos realizariam a leitura do texto. Após isso, eles elaborariam perguntas com e perguntas sem respostas sobre o conteúdo do texto e, após a aula síncrona, eles teriam a oportunidade de realizar a reformulação dessas perguntas e respostas com as suas novas visões adquiridas ao longo das aulas. O momento síncrono era dividido em 3 etapas. A primeira etapa, a turma era dividida em 3 grupos, relator, divisor e espectador, cada um com as suas particularidades. O grupo relator deveria relatar os principais pontos abordados no texto, o grupo revisor apontar os pontos esquecidos pelo grupo relator ou tecer críticas ao conteúdo do texto, e o grupo espectador, a ele seriam entregues pontos chaves do texto pelo professor e eles deveriam dizer ao final da discussão se esses pontos foram discutidos ou não pelos grupos relator e revisor. A segunda etapa seria o momento de exposição dos grupos, onde eles realizariam essas atividades que eu acabei de falar, e por fim, após a discussão dos grupos, teria um momento de exposição do professor, com uma discussão mais aberta entre os alunos e ele, e a possível solução de algumas dúvidas.
Os resultados da nossa metodologia foram muito positivos, tivemos um alto engajamento na entrega das atividades, na formulação de perguntas teve praticamente 100% de entrega em todas as aulas, apenas na última aula tendo uma quantidade menor de alunos entregando, já a reformulação das perguntas e da resposta foi menos engajada por parte dos alunos. Ao cronometrarmos o tempo de fala de alunos e professor na sala, foi possível constatar que os alunos ocupavam 40% do tempo de aula com as suas exposições, o que é uma grande participação. Os resultados sobre o feedback dos alunos sobre as metodologias, os alunos acharam significativamente útil tanto a formulação de perguntas, quanto a discussão guiada, quanto os momentos expositivos do professor. Esse feedback foi obtido por um formulário no Google Classroom, utilizando a escala de Likert, e a única etapa da metodologia que não foi muito bem avaliada pelos alunos foi a de reformulação, que muitos acharam que não foi útil para a sua aprendizagem. Muito obrigado a todos pela atenção. Olá, meu nome é Rainer Zang, eu sou professor do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal Fluminense. Nesse vídeo eu vou apresentar um pouco do trabalho que eu desenvolvi aplicando a taxonomia de Bloom, revisada, na formulação de objetivos em uma disciplina do curso de graduação em Engenharia Elétrica, na modalidade de ensino remoto. A taxonomia dos objetivos educacionais de Bloom, revisada em 2001, fornece um modelo para a classificação de objetivos em um processo de ensino-aprendizagem. Esse diagrama ele mostra a hierarquia das classes do domínio cognitivo. Ao descrevermos os objetivos das atividades usando essa taxonomia, identificamos e direcionamos o processo para a classe correspondente. Podemos assim mapear o nível alcançado com uma atividade, disciplina ou unidade temática dentro da hierarquia. Nesse trabalho, todos os objetivos de cada aula foram revisados de acordo com a taxonomia. Cada objetivo era iniciado por um verbo de ação no infinitivo, de acordo com as 6 categorias, seguido por um verbo no gerúndio que descrevia como o objetivo seria alcançado. Os verbos no gerúndio foram escolhidos de uma lista associada a cada categoria. As frases foram apresentadas aos estudantes no início de cada videoaula, em um slide nomeado como Objetivos. Em cada aula, usando a metodologia da sala de aula invertida, 3 atividades guiavam os estudantes pelos objetivos. As entregas das atividades assíncronas eram avaliadas na pré-aula. Na aula síncrona eram realizadas a terceira atividade e um reforço dos temas relacionados aos objetivos não atendidos. Para avaliar a efetividade da metodologia foram realizadas medições durante o semestre 2021, em 2 turmas em ensino remoto no Moodle. Primeiro foi considerada a análise de relatos dos alunos em quizzes durante as aulas síncronas e fórum de discussões. Depois foi considerada a experiência do docente na avaliação das atividades, utilizando o paradigma formativo e continuado. Também foi analisado uma pesquisa do tipo Cowles aplicada ao final do semestre e resultados de aprovação e estatística descritiva das notas finais. Esse relato busca contribuir na aplicação de técnicas que permitem definir objetivos verificáveis para aulas e atividades avaliativas. Foi verificado que a aplicação da metodologia não interferiu negativamente no processo de ensino-aprendizagem e sua aplicação permitiu ao docente guiar as atividades e suas avaliações, através de diagnósticos e feedbacks significativos com critérios objetivos para as atividades. O uso da taxonomia facilitou o direcionamento de atividades avaliativas, tanto na expectativa dos estudantes como no processo de avaliação e feedback do docente. Obrigado. Oi, eu sou a Vitória Braga e vou fazer um relato de monitoria e falar sobre experiência de atividade em grupo durante a pandemia do Covid-19 na disciplina de Introdução à Engenharia Mecânica. Na verdade, a disciplina se chama Introdução aos Conceitos de Engenharia Mecânica sobre a ótica de projetos inovadores. A ideia é propor que os alunos usem a inovação em projetos e possam se sentir mais motivados dentro da graduação, já que essa é a primeira matéria da grade de engenharia, que é de Engenharia Mecânica. Dessa forma, a maioria dos alunos são calouros da universidade, não se conhecem nem conhecem a universidade e o curso fora da sala de aula. Além desse desafio, durante o ano letivo de 2021, nós precisamos nos adaptar ao sair do ensino presencial para o ambiente virtual, dificultando o networking entre os alunos e o trabalho em grupo, muito comum no início da graduação. Dessa forma, os objetivos de trabalho foram incitar a inovação, o networking entre os alunos, o início da pesquisa científica, a produção de modelagem 3D, visto que esse conhecimento não está previsto na grade obrigatória do curso de Engenharia Mecânica, e baseando-se na abordagem Design Thinking, a prototipagem com materiais recicláveis, no intuito dos alunos não precisarem sair de casa durante o isolamento social e não haver gasto de recurso financeiro.
Também como metodologia foi usado o livro How Things Work, The Physics of Everyday, incitando os alunos a estudar e entender sobre física no cotidiano, utilizando as 3 leis de Newton, o princípio de impulso e a equação de Bernoulli. Foram propostos 2 desafios. No primeiro semestre de 2021, foi proposto que os alunos desenvolvessem um protótipo de carro a qualquer tipo de propulsão, exceto elétrica, para transpor rampas de 30, 45 e 60 graus. Já no segundo, a ideia foi a produção de um barco à vela para transportar a maior quantidade de água colorida possível dentro de um recipiente com água. Foi pedido também que a entrega desse trabalho tivesse um relatório em formato de artigo acadêmico, uma apresentação de até 10 minutos e um vídeo mostrando os experimentos e os seus respectivos resultados. Como resultado, todos os grupos participaram e tivemos projetos completamente diferentes e inovadores. Esse, por exemplo, foi feito de ratoeira e CD e conseguiu transpor quase todas as rampas, exceto a de 60 graus. Já esse segundo, um pouco mais simples, feito apenas de garrafa PET, também conseguiu transpor quase todas as rampas. Outros protótipos foram feitos de latas de refrigerante, caixinha de bala, canudo e muitos outros materiais. O mais interessante era ver como projetos tão parecidos eram feitos de materiais tão diversos. Nesse segundo desafio, nós tivemos 2 trabalhos que conseguiram transportar o volume máximo de água, que foi de 4 litros. Esse feito apenas de madeira, garrafa PET e sacola plástica. Já esse segundo foi feito de isopor e papel e também conseguiu transportar 4 litros de água. Nós tivemos vários outros barcos feitos de garrafa PET que conseguiam transportar 200 ml até quase 1 litro de água colorida. Foi legal também observar que os grupos estavam muito curiosos para ver como o protótipo do outro grupo tinha sido feito e torcendo para dar tudo certo. Não era um clima de competitividade, mas era de cooperatividade. Como conclusão, a gente pode afirmar que o trabalho fomentou, sim, a criatividade e deixou os alunos muito mais motivados para continuar a graduação, mesmo à distância. E isso ajuda a diminuir muito o impacto que o primeiro período de engenharia tem na vida dos alunos, porque é um período muito forte, muito complexo. A realização desses trabalhos e a prototipagem em grupo e à distância foi com certeza o maior desafio mencionado, inclusive por todos os alunos, mas foi esperado, visto que todos os grupos conseguiram apresentar o trabalho. Alguns até mencionaram ter realizado mais de um protótipo e escolhido para apresentar o que apresentou um resultado melhor. Obrigada. Olá, bom dia a todos. Eu me chamo Renan Torres e, junto com os autores citados no slide, vamos trazer um pouco da nossa experiência do ensino remoto em semiologia médica. Antes de tudo, para a gente contextualizar melhor, a disciplina de semiologia ou propedêutica é, na verdade, o estudo dos sinais e sintomas das doenças. Ela é uma disciplina de cunho teórico e prático, é um dos pilares da formação médica e vale ressaltar que no curso de medicina da UF ela ocorre no 5º período, um período de transição entre o ciclo básico e o ciclo clínico ou ciclo profissional. O aluno inserido na disciplina, de forma resumida, ele vai adquirir as habilidades referentes à anamnese, que seria a coleta da história com o paciente, o exame físico e até chegar a um diagnóstico sindrômico baseado nos achados de sinais e sintomas. E vai começar também a formar um raciocínio clínico que vai ser essencial para a sua formação. Apesar do avanço dos recursos tecnológicos, a gente sabe que a anamnese e o exame físico à beira-leito são fundamentais para o exercício profissional e para a qualidade do ensino. Então, essa alteração da modalidade de ensino para o ensino remoto representou, na verdade, um desafio para a gente. Antes da pandemia do Covid-19, a disciplina era constituída de aulas teóricas presenciais e aulas práticas à beira do leito, com treinamento prático de anamnese e exame físico. Então, após a pandemia, tivemos que adaptar a disciplina para o ensino remoto, e isso representou e ainda representa um desafio para a gente. Então, foram criadas novas formas para ministrar a disciplina à distância e com o objetivo de criar um aprendizado virtual acessível para os alunos, saudável e motivador para eles. Isso foi feito através de aulas teóricas gravadas, um plano de estudo para os alunos, aulas síncronas de revisão em pequenos grupos. Além disso, também eram feitas aulas síncronas extracurriculares com professores e monitores. E a gente também ainda tem projetos de ensino no Instagram, site e até no YouTube. E através disso, a gente pôde avaliar o quanto as novas metodologias de ensino contribuem para o aprendizado do aluno inserido na disciplina. E por meio disso, a gente consegue implementar mudanças e melhorias no aprendizado dos alunos. Então, para a realização das aulas teóricas síncronas, a gente usou a plataforma do Google Classroom
e os encontros eram realizados 2 vezes na semana. Na sala de aula virtual, eram postadas aulas teóricas, roteiros de estudo, imagens e até mesmo sugestões de vídeos e artigos para os alunos. E esse material ele era postado 1 semana antes do encontro síncrono, para que os alunos fossem para a aula com algum conhecimento prévio. Um outro encontro síncrono que acontecia eram as atividades extraclasses facultativas, junto com os monitores e docentes da disciplina. Nessas atividades extraclasses, os monitores eles preparavam, junto com seus orientadores, uma apresentação mais interativa. Os alunos eram chamados a participar via chat, em algumas ocasiões eram realizadas plataformas de respostas virtuais, isso tudo para deixar o aprendizado mais dinâmico, mais próximo do aluno. Além disso, a gente usou outros canais, como o Instagram da disciplina e o site, para disponibilizar outros conteúdos e material de estudo para os alunos. Após a conclusão da disciplina, os alunos foram convidados a avaliar o grau de satisfação com a metodologia de ensino através de um questionário aplicado no Google Forms. E dos 92 inscritos na disciplina, 71 responderam ao questionário, que a gente vai apresentar aqui alguns dados preliminares da avaliação. Em relação ao grau de satisfação dos alunos, obtivemos uma nota de 8,2 de 10, sendo um resultado extremamente positivo para a gente, principalmente pelo curto período de experiência que tivemos. Porém, cabe destacar que vai haver ainda a necessidade de complementação prática da disciplina posteriormente, quando as condições sanitárias permitirem. E em relação ao Instagram e ao site da disciplina, os alunos avaliaram o seu grau de satisfação com 8,6, a média global, sendo também um resultado bastante positivo. Por fim, a mensagem final que a gente quer deixar é que a semiologia ela é indispensável na formação médica e requer a presença do paciente para a consolidação, principalmente do conteúdo prático. Mas no futuro é inegável que a inserção digital e as metodologias de ensino à distância vão ser uma realidade do modelo de ensino-aprendizado médico.